Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, do Garoto BR, e hoje eu tô aqui para falar sobre os meus próximos livros que serão lançados ainda este ano, no ano de 2024. Até o momento eu tenho 17 livros lançados, e para esse ano ainda estão faltando mais 3 livros a serem lançados: Seus Batimentos, Tus Latidos e Talismã 4 ao Infinito. Eu já falei bastante sobre os 17 livros que já foram publicados, e agora eu quero dar essa ênfase e falar um pouco sobre esses próximos 3 livros aí que completam a lista do ano de 2024. Por hora, estes são os meus últimos 3 livros que eu pretendo lançar nos próximos meses, e eu acredito que em muito tempo eu quero dar uma pausa na questão da produção dos livros e focar mais na divulgação e no trabalho mais comercial dos livros. Então, ainda assim, mesmo que eu esteja focado em Seus Batimentos dos Latidos, que é uma versão em espanhol dos Seus Batimentos, né, que vai ser uma tradução exata, e o Talismã 4 ao Infinito, que é o encerramento da saga Talismã com 10 livros, eu ainda estou me organizando com algumas questões dos livros anteriores. Então, tem algumas revisões ali que eu estou fazendo em Apaixonado, também eu estou trabalhando ainda em Amigos do Amor, que eu estou finalizando alguns detalhes ali do livro. Tem Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, que ainda é um livro que ainda estou lapidando um pouco algumas outras questões, então eu sigo dando algumas pinceladas ali nos outros livros, enquanto eu termino esses que eu estou escrevendo atualmente. Talismã 4 ao Infinito é uma história que já está completamente escrita, eu só estou fazendo a revisão. Assim que eu terminar a revisão, está pronto para ser lançado. Hoje é dia 24 de setembro, então o Talismã 4 está planejado para ser lançado 25 de outubro. Então, menos de praticamente um mês aí para o lançamento de Talismã 4, ainda falta revisar mais de 200 páginas. É um baita desafio. E é uma história que vai falar sobre o encerramento do arco do personagem Thales Mendes. É uma história muito linda e muito rica em conteúdo sobrenatural. É uma história focada na magia do Thales, que a gente já conhece, mas é mais focado no lado sobrenatural da saga Talismã. Então vai falar sobre anjos e demônios, sobre toda essa questão angelical e infernal, os dois lados, o bem e o mal, batendo de frente definitivamente pro final aí da saga Talismã. Pro Talismã 4 retorna somente o Thales e uma ponta ali que fazem os únicos bons rebeldes numa parte final do livro. E tem Johnny vindo também, retornando para essa sequência. Só que Johnny aí sendo esse antagonista, então o foco total é no nosso personagem principal, o Thales Mendes. Ele não vai ter esse apoio da banda BR, que já não existe mais no universo da saga Talismã. Ele não vai mais ter o apoio dos amigos, dos próprios talismãs, dos guardiões, dos seus filhos, da sua equipe toda. É só o Thales contra ele mesmo, a sua verdade e toda a sua trajetória. É uma história linda sobre descobertas, autoconhecimento e sobre aceitação, sobre esse amor próprio, a aceitação de si, das suas falhas, dos seus erros, da sua vida e de tudo aquilo que foi e que não foi, e o que poderia e o que não poderia mais acontecer. Então é realmente o final da linha, é o encerramento da saga Talismã em Talismã 4 ao Infinito, após 10 livros da saga Talismã. Ao total, a saga Talismã fecha com 12, né? Com as edições especiais Talismano e Talismã. Mas em Talismã 4, de fato, que se encerra a linha cronológica. Eu decidi deixar Talismã 4 como o último livro a ser lançado, porque se eu comecei a publicar livros com Talismã, eu queria que eu terminasse de publicar livros, pelo menos por um tempo, com Talismã. Então começa com Talismã e encerra com Talismã 4. E antes de lançar o Talismã 4, eu pretendo lançar Seus Batimentos e Tus Latidos, que são 2 livros aí praticamente iguais. A única diferença é que um vai estar em português e outro em espanhol, que vai falar sobre esse sentimento de ser pai pela primeira vez. É uma autobiografia, então é um livro mais focado em contar as minhas experiências como pai, com meu filho, e com todos esses sentimentos que eu atravessei, que fui sentindo e experimentando ao longo dessa jornada até o primeiro ano do meu filho, e contando a experiência de como foi passar o primeiro Natal, o primeiro aniversário, o primeiro aninho, os primeiros tudo, sabe, da criança, e os meus primeiros contatos com a criança em cada determinada área e ponto específico. Então são 3 livros muito importantes e especiais para mim. Os Latinos é uma versão que vem em espanhol, porque eu amo o idioma e quero deixar registrado, assim como eu deixei Talismã, assim como tem fantasia. Então tem fantasia musical em espanhol, tem poesia em espanhol, agora vai ter uma autobiografia em espanhol. É um idioma que eu amo muito, faz parte da minha vida, eu sou praticamente fluente no espanhol, e eu quero que algum dia meu filho também possa ter contato com outros idiomas e aprender, e ter essa fome por crescer e aprender, e estar em constante evolução. E eu amo o idioma, então eu queria deixar registrado também no espanhol, que é um idioma que eu acho muito lindo, assim, principalmente tem algumas coisas que eu escrevo em português que no espanhol eu acho que ficou 300 vezes melhor. Então, faz parte do meu crescimento, eu gostaria de ter uma versão
em espanhol desse livro. Seus Batimentos dos Latinos e Talismã 4. Esses 3 livros encerram aí, completando 20 livros publicados. E é uma sensação de dever cumprido, de trabalho feito, concluído e bem feito, e de entregar o melhor de mim para cada obra, para cada trabalho. Porque não é fácil, e eu comecei com o Talismã 1, né, só o Talismã, e eu não pensei que 3, 4 anos depois eu ia ter vários outros livros publicados, uma saga inteira completa da saga Talismã, com todos esses livros, todos esses personagens, essas projeções. E também dividir entre esses espaços onde eu fui escrevendo a saga Talismã, escrever poesia, escrever romance, escrever autobiografia, falar sobre mim, falar sobre como eu me senti, ter toda uma evolução daquele menino que começou com 18, 19 anos, lançando seu primeiro livro, e agora tá indo para 23 anos, né? Completando seus 23, ter lançado tantos livros em tão pouco tempo, mas senti que eu dei o melhor de mim em cada obra, em cada trabalho, em cada capa, diagramação, em cada sinopse, planejamento, personagem, todo esse mundo e tudo que eu tive que pensar e desenvolver para cada uma dessas obras, para que fossem ricas em conteúdo, para que fossem verídicas, para que fossem reais e ao mesmo tempo fizesse a gente conseguir emergir nesse mundo de fantasia, glória, poder e ressignificação de sentimentos e conceitos e tudo aquilo que a gente acredita, que a gente sonha, sabe? E que a gente sente. Então eu acho que foi um grande crescimento e eu convido vocês a conhecerem os meus outros 17 livros, 3 de romance, que são Por Toda a Eternidade, 4 Meses e Amigos do Amor, 3 de poesia, que são Apaixonado Volume 1, Pensamentos Sombrios e Fantasia em Espanhol. E convido vocês a conhecerem, obviamente, toda a extensão da saga Talismã, com Talismã 1, 2, 3, Os Guardiões, Thales do Multiverso, Garoto BR, A Grande Mudança de Manuel, o filho do Thales, A Protetora, A Rebelião no Universo, a filha do Thales, Os BRs, o BR depois de Talismã, Marco BR depois que saiu de Talismã. Temos O Escolhido, Thales e Armagedon, onde começa a trilhar o caminho para Talismã 4 e abordar mais sobre esse lado místico e sobrenatural que a gente apresentou levemente lá em Talismã 1 para trazer isso para cá agora, e Talismã 4 ao Infinito, que é o encerramento do arco do personagem. Eu acho que eu comecei muito bem focando no personagem Thales na primeira história, e eu queria uma última que fosse sobre o Thales Mendes e sua evolução, seu encerramento como esse ser grandioso. E claro, as minhas 2 versões do primeiro livro de Talismã, edições especiais, Talismã em espanhol e Talismano em italiano. Estes são os meus 20 livros, eu convido vocês a conhecerem estes 17 que eu acabei de falar, mais esses 3 que serão publicados, Seus Batimentos dos Latinos e Talismã 4 ao Infinito. Acho que ao longo desses 20 livros eu contei todas as histórias, todas as experiências, todos os sentimentos, todas as possibilidades, e ainda muito mais, né? Para uma mente criativa, para quem gosta de escrever, de expressar, de imaginar, e a partir de um ato imaginar toda uma história. Sempre tem uma nova história para contar, sempre tem uma nova versão, sempre tem um lado da história para ser ouvido, para ser contado, e sempre tem mais sentimento e mais do Garoto BR que eu posso entregar para vocês. Mas no momento é isto, esses são os 20 livros, e eu espero que até o final de 2024 eu consiga publicá-los e que vocês possam conhecer cada uma dessas histórias e se apaixonar por elas, tanto quanto eu. Muito obrigado a todos vocês e até os próximos vídeos do Garoto BR.